Olá! Hoje vamos falar sobre o nosso trabalho em que propomos uma nova abordagem analítica na investigação de líquidos quânticos de spin quirais, partindo de cadeias de spin. Esse trabalho foi recentemente publicado no jornal Physical Review Letters. Então, primeiramente, um líquido quântico de spin é uma fase da matéria prevista em alguns isolantes magnéticos, onde os elétrons se encontram localizados em sítios da rede. Apesar de serem localizados, eles interagem com seus vizinhos por meio de uma interação de troca. Normalmente, a baixas temperaturas, essa interação promove o ordenamento dos spins no sistema, dando origem a fenômenos magnéticos conhecidos, como o ferromagnetismo e o antiferromagnetismo. Em contraste a essas fases magnéticas ordenadas, os líquidos quânticos de spin, apesar de serem fortemente interagentes, eles não ordenam a temperatura, mesmo a temperatura nula. Isso se manifesta em virtude dos efeitos da frustração das interações locais e das próprias flutuações quânticas. Ao longo das décadas, diferentes fases de líquido de spin foram propostas na teoria e, atualmente, há um grande esforço na busca da realização dessa fase exótica, que também é contemplada pela fracionalização das excitações magnéticas e ordem topológica. Uma grande dificuldade no estudo de líquidos de spin quânticos é que as abordagens analíticas tradicionais normalmente recorrem a aproximações de campo médio em teorias de gauge efetivas. Então, a ideia do nosso trabalho foi propor uma nova abordagem analítica que não usa esse tipo de aproximação de campo médio. A gente parte, ao invés da teoria de gauge, do acoplamento entre cadeias de spin de Heisenberg, que são bem entendidas do ponto de vista de teoria conforme de campos. Em uma cadeia de spin de Heisenberg, as excitações são fracionárias, no sentido de que se a gente tentar inverter o spin de um único elétron, essa excitação vai se quebrar em duas, que são chamados spinons, que se propagam independentemente. Inclusive, elas podem se propagar em direções diferentes. A ideia do nosso trabalho é acoplar cadeias de spin através de junções em que três cadeias de spin se encontram numa espécie de rotatória, em que esses spinons são direcionados sempre ou para a direita ou para a esquerda, dependendo da interação que a gente coloca na junção. Essa interação entre os spins que a gente coloca na borda, na junção entre três cadeias de spin, é uma interação que a gente chama de quiral, no sentido de que é uma interação que quebra uma simetria de reflexão das interações entre as cadeias. E essa interação é importante porque ela é justamente o que faz com que os spins se propaguem numa direção específica em volta da junção. Uma vez que a gente entende qual é a interação que é necessária para uma única junção, o próximo passo é construir uma rede bidimensional de várias dessas junções que formam um padrão de uma rede hexagonal. E nessa rede bidimensional, os spinons vão se propagar em circuitos fechados, dando volta em torno dos hexágonos da rede hexagonal. Nesse tipo de circuito, as energias de excitação do sistema de spin são quantizadas pelas regras da mecânica quântica. E a fase que aparece nesse esquema de quantização da energia é a fase de líquido de spin quiral, conhecida como líquido de spin de Kalmar-Laughlin, que foi proposto já na década de 80, mas até hoje não se encontrou uma realização experimental. Além dessa propagação dos spinons em circuitos dentro da rede bidimensional, o interessante é que existem excitações que podem se propagar na borda do sistema bidimensional se a gente tiver condições de contorno abertas. Essas excitações são estados de borda análogos ao que existem nas fases de efeito Hall quântico fracionário, como são realizados em sistemas eletrônicos com elétrons itinerantes na presença de um forte campo magnético. E são típicas de fases topológicas da matéria. Do ponto de vista numérico, tratar sistemas fortemente correlacionados em duas dimensões é uma tarefa extremamente difícil devido à carência de técnicas numéricas controladas. A forma que construímos a rede faz com que seja possível utilizar o método do grupo de renormalização da matriz de densidade
para determinar precisamente o ponto crítico da junção Y e até mesmo inferir sobre propriedades físicas da rede bidimensional através da investigação de múltiplas junções Y conectadas em uma geometria de pente. Utilizando o mesmo procedimento, extensões do nosso trabalho contemplam a investigação de líquidos de spins mais controversos, onde a teoria de campos é menos controlada e métodos numéricos sofrem com perda de acurácia em seus resultados, mesmo na investigação de sistemas pequenos. Um exemplo desse tipo de sistema é o líquido de spin sem gap que é previsto na rede Kagome, com interações quirais alternadas nos triângulos da rede.